galera, tudo bem? Essa aula é sobre função afim, sobre as características da função afim. Então, a função afim ela pode ser chamada também de função polinomial do primeiro grau, tá? A definição formal da função afim diz que uma função de R em R, né, números reais para números reais, quer dizer que o domínio contra domínio são os números reais. Chama-se função afim quando existem dois números reais, A e B, então foi convencionado A e B, né? Tal que f de x, ou y, é igual a ax mais b. Essa é a fórmula, então, da função afim. Para todo x pertence a R, tá? Então, x pode ser qualquer valor de R, na qual o maior expoente é 1, porque na função afim, o expoente do x vai ser sempre 1, ou seja, não precisa aparecer, né? Não pode ser maior que 1. Sendo que o x é a variável independente, então o x é que vai mudar para determinar os valores de y. Então o y depende do x, o x é independente e o y dependente, tá? O número a é o coeficiente de x, então o a vai sempre aparecer multiplicando o x, ele é o coeficiente angular, tá? O número b é o coeficiente linear. O b é o valor que não muda. O x vai mudando conforme a necessidade e o b não muda. Vai ser na determinada fórmula, determinada lei de associação, vai ficar sempre o mesmo valor, tá? Vamos ver então. A lei de associação ou fórmula pode ser escrita. Então, como a gente já havia comentado, a fórmula pode ser escrita f de x igual a ax mais b ou y igual a ax mais b. Então, ambas as fórmulas estão certas. Vamos ver um pouquinho melhor sobre os coeficientes a e b. Então, o coeficiente b, além de coeficiente linear da reta, ele pode ser chamado de valor fixo, valor inicial. Então, essas são as características importantes dos coeficientes, tá? E coeficiente linear da reta. Então, esses dois nomes que ele pode ser chamado também, o valor fixo e o valor inicial. E a característica desse valor aqui, o valor fixo, ó, valor inicial, valor fixo ou coeficiente linear. Ele sempre vai cortar o eixo y. Então, o eixo das ordenadas, não, o eixo vertical, sempre vai ser cortado pelo b, pelo valor que tiver no lugar de b, tá? Então, uma característica muito importante é essa. E nesse momento, o x vale 0, né? Porque você está cortando porque está em cima do eixo. Então, quando está em cima do eixo y, o x é 0, tá? O par ordenado é do tipo, então vai ficar assim o par ordenado. O x sempre vai ser 0 desse ponto B, né? Nós estamos falando do ponto B. Então, no ponto B, que é o que corta o eixo y, sempre vai ser 0x e algum valor em y, tá? Então, o par ordenado sempre fica assim, 0, y, 0 e algum valor para y. O a é chamado, além de coeficiente angular da reta, ele é chamado também de taxa de variação e declividade. Então, se vocês ouvirem esse valor aqui, ouvirem falar em taxa de variação, estamos falando do a, do valor que acompanha, que multiplica o x, ou declividade, ok? Vamos lá. Vamos ver aqui exemplos identificando a e b. Então, nessa fórmula aqui, por exemplo, ó, essa é uma equação afim, equação polinomial do primeiro grau, né? Ou de primeiro grau, tanto faz. Qual é o a nessa equação aqui? Qual é o valor que está multiplicando o x? É o 2. Então, a é o 2, coeficiente angular, tá? O b, ó, o b é o valor que está sozinho, que não está acompanhando o x. Esse valor é o coeficiente linear, também conhecido como valor fixo ou valor inicial, tá? Nos problemas vocês vão entender melhor sobre isso. Nesse caso aqui, nessa equação, qual é o valor de A? Qual é o valor que está multiplicando o x? Ó, aqui está o x, não tem nada na frente, é porque está multiplicando por 1, é 1 que está aqui, né? Que não precisa aparecer, porque 1 vezes x é x. Então, menos 1 é o A dessa equação aqui, tá? O valor do coeficiente angular, então menos 1. Não importa a posição, o x pode estar aqui ou aqui, né? Tanto faz. O que importa é que o valor de A é sempre o que está acompanhando o x, tá? No caso aqui, menos 1. E o valor que está sozinho, que não tem x multiplicando, é o b. Valor coeficiente linear ou valor fixo ou valor inicial, tá?
Nesse exemplo aqui, ó, qual é o valor que está multiplicando x? 1 sobre 3, 1/3. Então, A é 1/3, que é ele que está multiplicando x. O valor que está sozinho, que não tem x, que não está multiplicando x, é o valor do coeficiente linear, que é o b, tá? Nesse exemplo aqui, ó, a gente só tem f de x igual a 4x. Não está aparecendo mais nada aqui, não tem b. Significa que o b é zero, né? Então, o que está multiplicando o x é o 4, que é o a, coeficiente angular, o a, e b é zero, coeficiente linear é zero, tá? Vamos ver, então, mais características da função afim. Como é que é o gráfico dessa função, ó? Uma reta, sempre vai ser uma reta inclinada, tá? Tirando os casos que nós vamos ver a seguir, casos especiais, mas é uma reta inclinada. Agora, características muito importantes, ó. Se A, o valor que acompanha x, é positivo, ou seja, A maior do que zero, né? Se é maior do que zero, é positivo. O gráfico é crescente, então isso é importante vocês saberem, tá? O gráfico é crescente quando o A é positivo. Olha o exemplo aqui da fórmula, ó. O A positivo, né? Então, é uma função crescente inclinada para a direita. Então, sempre que for crescente, ela vai estar inclinada para a direita, para a nossa direita, tá? Vamos ver aqui, aqui está o B, ó. Estão vendo, ó? Esse aqui, nesse caso aqui, esse aqui é o B, que está cortando o eixo Y. Esse é o valor de B. Nesse caso aqui, seria 1, né? Agora, vamos ver se A é negativo, tá? A menor do que zero. O gráfico é decrescente, tá? Então, se o A, o valor que acompanha x, o coeficiente angular, for negativo, A menor do que zero, o gráfico é decrescente. Vamos ver um exemplo aqui, ó. F de x é igual a menos AX mais B. Então, menos A. Quando for assim, a função é decrescente. O gráfico inclina para a esquerda. Então, ó, para a nossa esquerda, para o lado do coração, né? Inclina para esse lado aqui. Ok? Vamos ver aqui mais uma definição de crescente e decrescente, ó. Uma função é crescente quando, ao atribuirmos valores cada vez maiores para x, então vou mudando lá, colocando, substituindo na fórmula os valores de x sempre maiores, o resultado de f de x será também cada vez maior, né? Então, se é proporcional no sentido, né, que vai aumentando. Então, se x vai aumentando, y vai aumentando, ela é crescente, tá? Inclina para a direita. Uma função é decrescente quando atribuirmos valor cada vez maiores para x e o resultado de f de x será, ao contrário, cada vez menor. Então, se eu atribuir valores maiores para f de x, por que isso acontece? Porque o a é negativo. Então, se eu atribuir valores maiores, vai sempre diminuir o resultado do y, né? O y vai ser cada vez menor. Então, vai dar uma reta decrescente que é pendendo para a esquerda, tá? Inclinada para a esquerda. Aqui o valor de B, né? Para vocês não esquecerem, ó, B é sempre que corta o eixo Y, tá? Vamos ver aqui casos especiais ou equações incompletas da função afim. São a função linear, a função constante e a função identidade. O que significa isso? Vamos ver. Na função linear, ó, a fórmula é essa aqui, ax mais b, só que b é zero, tá? A função vai ser linear quando b é zero. Ou y igual a x mais zero, onde b é zero. O gráfico é uma reta que passa pela origem do sistema cartesiano. Então, sempre quando acontecer isso, quando b for zero, o gráfico vai passar pela origem. O que é a origem? Ó, o ponto zero. Tá? Vai passar por aqui. Sempre que não tiver o b, que o b for zero. Tá? Então, vamos ver exemplo aqui, ó. F de x é igual a x, ou y é igual a x, né? Tanto faz. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Y igual a 2x mais zero. Né? A gente vai ler, quando aparecer a fórmula, vai aparecer só y igual a 2x. A gente já sabe que o b é zero. Se o b é zero, é uma função linear. Necessariamente vai passar pela origem, pelo ponto zero, tá? Então, das três funções especiais da função afim. Vamos ver a função constante. Na função constante, o a é zero, ó. 0x mais b.
quer dizer que não vai ter valor, não vai mudar, não vai formar uma... Então, como é uma exceção, né, uma caso especial, o A vai ser 0, 0x mais B. Então, quer dizer que o valor de y vai ser sempre o valor de B, tá? Então, se B, por exemplo, aqui, ó, B for 2, ó, 0x mais 2, ou y igual a 2. Então, o y vai ser sempre 2, vai ser constante, tá? Quando não tiver o A, vai ser constante. Então, a reta vai dar, ó, o gráfico sempre será uma reta horizontal paralela ao eixo x. Então, vai ser sempre uma reta horizontal, ok? Funções identidade. Na função identidade, o b é 0 e o a é 1. Olha a característica aqui, ó. F de x é igual a x mais 0. Ou f de x, y é igual a x mais 0. Né? Sempre repito aqui para vocês não esquecerem que tanto faz. Onde a é igual a 1 e b é igual a 0. Então, nesse caso, é uma função identidade. O a vai ser sempre 1 e não vai ter b, o b vai ser 0. Tá? Então, vai ficar, ó, f de x igual a x. Ou y igual a x. Vamos ver como é que fica, então, o gráfico. Ó. O gráfico é chamado de bissetriz dos quadrantes ímpares, porque ele corta bem no meio, ó, o quadrante, tá? Aqui tem 90 graus, né? Divide bem no meio. Então, o que mais que diz aqui? O gráfico é chamado de bissetriz dos quadrantes ímpares que passam pelo primeiro e terceiro quadrante, ó. Primeiro e terceiro quadrante. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, passa pelo primeiro e o terceiro. Do eixo cartesiano 0, 0. E passa pela origem, ó. Sempre vai passar pela origem como a função linear, tá? Separando o ângulo em dois de mesmo tamanho, 45 graus. Então, quando for uma função identidade, o y vai ser igual ao x. Então, sempre se o x mudar para 1, o y também vai ser 1. Se o x mudar para 2, o y vai ser 2. Estão vendo? Sempre acontece isso. Então, vai acabar dividindo o quadrante bem no meio, formando um ângulo de 45 graus aqui e um ângulo de 45 graus aqui, passando pela origem. Se passa pela origem, significa que a função identidade também é uma função linear. Então, a linear pode ser só linear, ou ela pode ser linear e identidade, né? Se for o caso de A ser 1, né? Vai ser uma função também identidade, além de função linear. Ok?